vou querer ouvir dos dois, né? Que é o tema da inteligência artificial, né? Hoje eu tive semana passada, 2 semanas, né? Teve o Web Summit, que é um evento global de startups, inovação e tal. E esse ano foi aqui no Rio de Janeiro, onde eu moro. Eu fui, cara, praticamente todas as palestras, o palestrante tocava no nome de inteligência artificial, né? Ou seja, era praticamente, se não falasse inteligência artificial, ninguém assistia a palestra, né? Então, eu estava nesse ponto. Mas eu queria ouvir de vocês, porque se fala muito de inteligência artificial, mas num tema de investigação, acho que deve ser muito importante pelo todo o volume de dados que a gente está comentando aqui, mas do outro lado você precisa de uma eficiência muito grande e o teste e saber se ela está funcionando para você concluir e chegar ali a um trabalho investigativo, né? Então, eu queria, né, começar com a Elisa. Elisa, o que você pode dividir com a gente de uso de IA no ambiente de forensics? Legal, Valinho. Realmente é um tema que a gente não passa 10 minutos sem ouvir falar sobre inteligência artificial, né? Tá em tudo que a gente faz aqui no dia a dia, no trabalho, enfim. E certamente é um aliado muito importante para a investigação, né? E acho que é interessante falar que, embora, né, esteja aí, vamos dizer, na moda falar sobre inteligência artificial, a gente já usa a inteligência artificial há bastante tempo em investigações, né? Acho que aqui vale a pena até, eu vou falar rapidamente, aí Bruno, você vai me complementando também, mas é, falar que inteligência artificial, a tradicional, vamos dizer, e a generativa, né? E aí a generativa é o mais interessante aí do momento. Mas falando um pouco de inteligência artificial aí, como a gente usa em investigação, como eu falei, assim, acho que a primeira vez que eu tive um caso bastante relevante aí que a gente usou o inteligência artificial especificamente no Relativity, que é uma ferramenta aí que o Bruno estava explicando, né, de revisão de documentos eletrônicos, que foi ali em 2018, 2019, né, então a gente tinha, assim, um caso onde tinha um volume muito grande de dados, de e-mails, eram diversos custodiantes, diversas pessoas que faziam parte da investigação, um volume gigantesco de dados para serem revisados, né, e necessitava de uma rapidez ali, uma eficiência bastante grande, porque tinha reporte para autoridades locais e internacionais, né, então, como que é o machine learning, né, que é uma forma aí de um dispositivo do Relativity, e aí o que acontece é o aprendizado, a máquina aprendendo com o revisor humano. Então, ali a gente, determinado tempo, né, ficava os revisores, as pessoas estavam revisando os documentos, classificando, e a máquina aprendendo com aquele processo de revisão e trazendo ali, indicando, classificando outros documentos que naquele universo gigantesco de documentos que estavam disponíveis na plataforma, indicando quais são os documentos que têm maior potencial de relevância, né? Então, a revisão ela passou a ser focada em documentos que tinham maior potencial de relevância, e aí você olha para aquilo que realmente, né, que pode trazer mais resultados, informações, insights relevantes para sua investigação, né? E aí, obviamente, tem diversas outras ferramentas ali, né, disponíveis, né, no Relativity, né, em outras ferramentas que a gente utiliza, mas acho que é importante falar, né, assim, esse processo, né, às vezes a pessoa fala, tá bom, né, quando a gente fala numa investigação tradicional, onde o revisor, né, o revisor humano ali olhava 100% dos documentos que eram responsivos às palavras-chave que eu utilizei, que eu classifiquei como relevantes para a investigação, eu tinha, de certa forma, uma segurança de que tá olhando para 100%, não está perdendo nenhuma informação, mas a gente olhando a metodologia, né, olhando o processo, o caminho que se percorreu para chegar no resultado, a confiança que você tem que, de fato, ali a máquina, né, ela está te trazendo um percentual que, indicando o que pode ser relevante mesmo, você fazendo testes para garantir que aquilo que não está sendo revisado, de fato, não é relevante, esse conjunto aí de atividades dá o conforto, né, que o resultado que você chegou com aquele processo de revisão, fazendo uso de inteligência artificial,
de machine learning, de fato, é crível, né? Tem credibilidade e é confiável, né? Então, tem várias, né, no Relativity também, você consegue fazer mapa de relacionamento ali, você tem um volume gigantesco de e-mails sendo trocado entre diversas pessoas, então eu quero ver quem é que fala, o Bruno aqui, né, que é uma pessoa relevante para a investigação, com quem que ele se comunica, com quem, quais são, né, as estatísticas ali de maior comunicação, com quem que eventualmente é uma pessoa que não estava no radar ali, que é relevante para a investigação, para o tema que está sendo investigado, e aí, né, consigo ver, tem essa pessoa que precisa ser incluída. É, a- então, tem diversas ferramentas ali dentro do próprio Relativity, de outras ferramentas, de outras plataformas que auxiliam nesse processo de investigação. E aí, falando rapidamente, Bruno, você fica aqui também me complementa, mas o que eu falei, né, que é o mais recente que tem, que é inteligência artificial generativa. Estamos bastante empolgados, é algo bastante novo, né, que está aí, a gente está globalmente na PwC testando e vendo resultados bastante positivos, que é o uso da inteligência artificial no processo da investigação como um todo. Então, ao invés de você, né, no método tradicional, você cria, tem um plano de investigação, você cria as palavras-chave, você aplica aquelas palavras-chave nos dados que foram coletados e revisa esses documentos que foram responsivos às palavras-chave. Aqui, né, usando inteligência artificial generativa, você faz, né, ao invés de fazer dessa forma, você inclui ali um resumo do caso, né, o plano de investigação, você inclui ele nessa plataforma, traz ali informações, siglas, palavras, nomes de pessoas que são relevantes, e aí, né, a ferramenta vai rodar essas informações, esse prompt aqui, o prompt, né, que é aquilo que você insere, o texto que você insere, o que você alimenta na ferramenta para retornar o resultado que você quer. O prompt aqui é fundamental que seja muito bem escrito, mas aí, a partir do momento que você faz esse prompt, bota o plano de investigação, a ferramenta vai te trazer ali, dentro daquele universo gigantesco de documentos, quais são os documentos com maior potencial de relevância, né? Quais são os documentos que a gente chama de hot documents, são aqueles documentos que têm grande potencial de ser a evidência de que, de fato, uma irregularidade aconteceu, um documento muito importante para uma investigação. Ele traz ali, né, um resumo por que aquele documento é relevante, né? Qual foi o racional para classificar. Ele traz sugestões de procedimentos adicionais aí que podem ser realizados no contexto da investigação. Então, né, é transformador aí como que a gente pode fazer uso de inteligência artificial generativa para auxiliar no processo de revisão de documentos eletrônicos, né? Às vezes, né, como eu falei, no método tradicional de revisão, a gente não olhava, não tem como você olhar para o universo de todos os documentos disponíveis, né? Então, o volume é muito grande, 10 milhões de documentos, 5 milhões de documentos, enfim. E aí, o uso de inteligência artificial aqui permite que esse universo todo seja revisado e insights sejam trazidos de dados ali que eventualmente não estariam na, no seu foco ali ou no seu universo de revisão. Embora seja muito empolgante, né, embora seja muito promissor, né, a gente tem que lembrar que inteligência artificial não substitui o papel do ser humano, né? Então é fundamental, mesmo fazendo uso de inteligência artificial, que o ser humano, o revisor, né, o investigador, ele faça uma revisão, né? Ele se identifica um erro, ele corrige esse erro prontamente, porque um erro, quando a gente fala de um volume de dados, né, muito grande, um erro pode ser propagado de uma forma exponencial e é super perigoso. Então, é fundamental que o ser humano ainda tenha um papel muito relevante de revisar, de avaliar resultados, né, de retroalimentar a máquina aí, né, essa inteligência artificial para garantir que os resultados estão né, adequados, corretos e que a inteligência artificial esteja sendo utilizada aí de forma responsável, né? Então, Não, é muito bom ouvir isso, porque eu também, no Web Summit, tinha teve um fórum com juízes e uma das
do Supremo Tribunal Federal também, e uma das perguntas era essa: hoje se usa inteligência artificial para defesa, para fazer um processo, e aí foi dito exatamente o que você falou: olha, pode usar a tecnologia, a gente deseja que se use cada vez mais tecnologia, mas no final a responsabilidade é de um ser humano, ou Sim, seja, quem, o Isso. advogado que está defendendo, ou a pessoa que está envolvida, ou o juiz que está tomando a decisão, são pessoas que têm a responsabilidade, elas vão ter de assumir a responsabilidade e não vão poder jogar a culpa na IA, né? Vamos deixar o Bruno falar um pouquinho aqui, ele está se mexendo aqui, deve estar doido para falar. Bruno, divide Não, um que isso. pouquinho também com a gente. Acho que a Elisa deu uma aula aí da utilização da IA, inclusive da generativa, e eu queria ouvir um pouquinho de você aí, como é que você pode complementar. Vamos lá, Balinho, assim, uma coisa que eu sempre brinco é o seguinte, a Epic fez uma pesquisa no final de 23, que a gente deve refazer no final desse ano agora. 72% das empresas no Brasil conduzem suas investigações no Outlook. Pegam o e-mail do investigado, botam no Outlook e vai procurando na mão, como eu falei agora há pouco, que é muito pouco eficiente, né? Dito isso, eu vejo muitas empresas, muitas pessoas querendo usar AI na investigação, mas não usa nem tecnologia ainda. Então eu brinco o seguinte: vamos falar de AI, mas vamos usar a tecnologia primeiro. Vamos dar um passo de cada vez, senão você tem grande chance de achar que não foi eficiente, tá? De ter assim, essa impressão de que não foi eficiente. É, de fato, como a Elisa trouxe, a plataforma do Relativity, que é considerada a melhor plataforma do mundo de discovery, ela tem essa funcionalidade que a gente chama de Technology Assisted Review, né? A tecnologia assistindo a revisão, como a Elisa disse, né? Cada documento que você clica tem um machine learning rodando que aprende o que você está procurando e te indica qual que é o próximo documento que você vai revisar. Quando você clica como não relevante, ele pega documentos similares, assim, conceitualmente, com aquele documento, joga para o final da fila. E aí você vai fazendo que sua investigação seja mais rápida. Para vocês terem ideia, só o machine learning do Relativity tende a acelerar em 70%, em reduzir em 70% o tempo de revisão de documentos. Quer dizer o seguinte: você tem 1.000 documentos, você, ao invés de revisar 1.000, você revisa 300. Então, se você imaginar isso em economia de tempo, isso mais do que se paga para você usar a plataforma. Tá? E isso é o machine learning que já existe há algum tempo, apesar de ser pouco utilizado no Brasil, mas já existe há bastante tempo já disponível no Relativity One. Tá? E o novo, como a Elisa trouxe, é a inteligência artificial generativa. Assim, a Epic está sendo super precursora nisso. Ano passado, eu perguntei para a Epic, em setembro do ano passado, nos Estados Unidos, se conhecia uma ferramenta a pedido de um cliente nosso no Brasil. Eles falaram: a gente conhece a ferramenta, a gente está avaliando. E em dezembro, a Epic adquiriu a empresa, de tão impressionada que ficou com os resultados, né? Então, assim, você vê que para uma empresa do porte da Epic, né, que é uma empresa com mais de 8.000 funcionários, etc. e tal, com faturamento bilionário, fazer testes na ferramenta e ficar impressionado e tomar decisão por adquirir a empresa é porque realmente é um investimento em IA e a gente viu muito benefício nisso, né, efetivamente. Para você ter ideia, essa plataforma que a gente adquiriu tem duas grandes funcionalidades de IA. Uma é que você escreve o seu protocolo de revisão no Word. Então, a minha investigação é sobre isso, 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 isso. Um documento relevante para mim é isso, isso, isso. Um documento não relevante para mim é isso, isso, isso. Você explica num Word, né, numa linguagem natural, que a gente chama, o que você está procurando. Você pega esse Word, imputa na plataforma, a plataforma transforma nisso numa inteligência artificial dentro dela mesmo, você não precisa de conhecimento de TI para isso, e ele revisa automaticamente esses documentos para você através do comando do que você escreveu sobre a sua investigação dentro desse Word. Pra você ter ideia, ele tem a capacidade de revisar até 500.000 documentos hora. Então, você imagina o ganho de eficiência que você faz a partir de uma plataforma dessa. E, além disso, ele tem um segundo módulo que eles podem trabalhar simultaneamente, que é como se fosse um chat GPT. E aí a gente entra na importância da engenharia de prompt, né? Que cada vez mais, se você perguntar errado, vai vir uma resposta ruim para você, né? Então você consegue interagir com o seu dado. Você chega ali e pergunta:
Este caso trata-se sobre o quê? Quais são as pessoas que conversaram sobre o assunto tal? Aí ele vai te adiantando, te fazendo a possibilidade de você interagir com o seu dado. E isso é um negócio muito disruptivo, assim, porque a gente foi conversar com o escritório e ele falou, vamos ver se esse caso é importante mesmo. Então, coloca aí um prompt, eu sou advogado externo, eu vou conduzir a investigação interna da empresa tal, eu vou entrevistar o fulano de tal. Quais são as 10 perguntas e qual racional para essas 10 perguntas eu deveria fazer para essa pessoa? E aí ele vai e lista para você a pergunta e o porquê dessa pergunta. É claro, e eu concordo integralmente com o que a Elisa falou, isso não substitui o investigador, de hipótese nenhuma, quando você trouxe a responsabilidade é do investigador, né? Seja ele interno, externo, whatever. Mas ele certamente vai trazer informações e perguntas que talvez você não tivesse pensado, ou vai conseguir te trazer um contexto. Ou você tem um contexto, você entrega para a plataforma e fala o que mais que você sabe sobre isso. E aí ele vai poder te trazer isso de uma forma inacreditavelmente célere, né? Obviamente, com todo o cuidado que se tem que ter, né? Sobre segurança, sobre se a plataforma, que é o caso dessa nossa, né? Ela é um ambiente fechado, a plataforma não aprende nada com o que se coloca ali dentro, que é a maior preocupação de todo mundo. O que eu botar aqui dentro vai ser utilizado para aprendizado, para outros clientes, para aprendizado da sua máquina? Não pode. Porque isso é o escrutínio que, quando a gente fala de qualquer ferramenta para investigação, aliás, de AI, né? E é o que tem que ser feito. Vai passar por um escrutínio da TI da empresa que está contratando isso, porque o ambiente de segurança precisa ser a primeira coisa a se pensar nesses casos, né, Valinho? Não, legal. Eu acho que até vou sugerir ao Marcelo fazer um talk só para falar desse impacto da IA nas ferramentas. Acho que vale a pena a gente botar em algum treinamento, né?